Hoje eu estou na Central de Guarulhos. Estou aqui na sala de aula para a gente conversar um pouquinho sobre os concursos, né? E vamos começar. Estou aqui com a senha da minha irmã, então vocês não estão me vendo aí como usuário, mas eu estou usando o usuário dela, tá? Bom, vamos começar a falar do que interessa. Vamos falar de concurso aberto. Hoje a gente tem 8.680 vagas de concurso em aberto. É 857 só em São Paulo, 1.338 em Minas, 1.502 no Pará, 505 no Paraná e 1.735 no Rio de Janeiro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, como a gente sempre faz, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os concursos em geral, tá bom? As previsões, o que está acontecendo. Essa semana a gente teve prova de novo, né? Então, estamos que estamos aí. Vamos arrepiar. Compartilhando aí a telinha. São os concursos primeiro de São Paulo sempre, né? Lembrando que tudo que está com essa tarja cinzinha é porque ainda não abriu inscrição, só tem o edital publicado, tá bom? Vamos lá. Então, em São Paulo, a gente tem o do Corpo de Bombeiros, 600 vagas, a gente já tinha falado. Da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, Prefeitura de Apiaí, Sistema de Esgotos do município de Araras, Centro Universitário Adamantina, todo esse concurso que a gente já vem falando, né, gente? Eu não vou me estender, só vou falar as vagas. Prefeitura de Votorantim, Universidade do ABC, mesmo concurso. Então, quem tinha interesse, eu estou falando desse concurso faz 15 dias, quem tinha interesse já entrou lá, já viu. Hospital Universitário da USP, Prefeitura de Álvares Machado, Hospital Geral Doutor Manuel, né, Bifulco de São Mateus, Hospital Regional de Osasco, Prefeitura de Santo André, esse concurso aqui é de guarda, tá? Faculdade de Medicina, FMU de São Paulo, da USP, né? Hospital Estadual de Sumaré, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Prefeitura Municipal de Piracicaba e Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Esses são os concursos que a gente dá. E tem da Prefeitura de São Sebastião também, 60 vagas. Tá bom? Aí tem os concursos de Santa Catarina, a gente já vem falando desses concursos, né? Ó, Bahia, Ceará. Quem quiser a lista completa, só pedir, tá? Não vou ficar me estendendo neles. Como sempre, muito concurso em Minas, novos concursos em Minas, né? Ó, Corpo de Bombeiro, Prefeitura de Belo Horizonte, Belo Oriente, desculpa, Prefeitura de Francisco Badaró. Então, vários concursos, Prefeitura, Câmara e Universidade. Tem muito. No Pará, inclusive, eles retificaram esse edital de 1.000 vagas, tá? Prefeitura de Catingueira, já falamos desses concursos, né, no Paraná semana passada, tem muita vaga, 505, tá? Muitos concursos no Rio também, Pernambuco, Piauí. Então, são todos concursos mais ou menos que a gente já vem falando. Ó, Tribunal de Justiça de Rondônia, o Zeca aí que tem... Zeca, tem muito concurso para juiz, tá? Então, depois você tem que olhar esses editais com mais calma para você ver se tem interesse em algum. Pessoal, eu vou me ater nas outras informações, e isso aqui é informação, muito concurso que a gente já vem falando, de universidade e tudo mais, tá bom, Prefeitura? Então, não vou me estender aqui. Só vou falar das vagas de novo. 8.680, 857 em São Paulo, 1.338 em Minas, 1.502 no Pará, 505 no Paraná e 1.735 no Rio de Janeiro. Essa semana vai ser liberado amanhã o simulado do Tribunal de Justiça e depois, na outra semana, eles vão liberar mais um do TJ para você, tá? E essa semana está confirmado o início presencial do curso de Polícia Federal. Então, se você tem interesse em ser policial federal, esse nosso curso começa na quarta-feira, é presencial, vai ser na Unidade República, e quem quiser tá lá, né? Vai ser aula de técnica de estudos, eu vou trabalhar, vou explicar o edital, vou ensinar a fazer resumo através de questões. Então, quem quiser aparecer lá para conhecer a minha aula de técnica ou se inscrever no curso de agente, fiquem à vontade, tá? Bom, vamos lá.
Boa tarde, todo mundo falando boa tarde aqui. Aí teve algumas provas. Ah, sim, Zeca, tem de tudo, é o que eu estou falando. Tem provas adiadas e tem provas ocorrendo, né? Tem provas que foram reagendadas, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que você tem que olhar atentamente para os concursos que você está inscrito. Você não pode não achar que não estão ocorrendo nada. É nesse sentido que eu estou querendo falar para vocês. Então, coisas estão ocorrendo, né? Tipo assim, gente, está ocorrendo. Não, tem coisas, tem provas que estão sendo reagendadas, tem provas que estão sendo suspensas porque já estavam com data marcada e na localidade ainda não dá para ainda não dá para ter prova, e tem localidades que estão ocorrendo provas. Então, vamos para cima. PM de São Paulo não tem data, né? O concurso está autorizado, né? Não tem data. Banco Central, não sei, edital, vamos lá. Vivi, Fernando está perguntando, você tem previsão de reabertura da inscrição do TCM? Não. O que a gente sabe é o seguinte, segundo a VUNESP, essas provas serão remarcadas. Eu tenho notícia do TCM, mas é de outro cargo. Segundo a VUNESP, as inscrições para agente e auxiliar de fiscalização serão reabertas para que as pessoas se inscrevam. Eu acho que vai ser reaberto quando sair o edital já confirmando a nova data. Então, não tem nada ainda. Se você tem interesse, a VUNESP falou que vai abrir. O ideal é você já ir arrepiando aí nos estudos. Agora, Receita Federal, ainda em 2021... nós estamos em 2020. 2021 sim, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Gente, eu já tô louca. Tô achando que o Fernando tá falando ainda em 2021, como se nós estivéssemos em 2021, né? Não, o TCM abriu e fechou. Ele está previsto para reabrir, tá? Não abriu inscrição pela segunda vez, não, que eu saiba, não. Só se abriu e a gente nem percebeu, né? Mas até onde eu sei, as inscrições não foram reabertas. Ele abriu inscrição, saiu o edital, teve o período de inscrição, fechou, e agora a gente está aguardando aí os novos. Agora, Receita Federal e Bacen, bem interessante a sua pergunta, Fernando, porque a Receita Federal, além dos cargos de auditor e analista, a gente tem os cargos de nível médio também que estão previstos. São 1.000 vagas para o nível médio. Eu falei dessas vagas semana passada, né? Falei, inclusive, no Panorama, porque o pessoal que estava estudando para o INSS e para o TJ estava um pouco desanimado. E eu falei, gente, tem muito concurso de nível médio para sair. Aí eu falei dos cargos de nível médio da PRF, da PF e da Receita. A Receita são 1.000 vagas. Agora, para os demais cargos, auditor e analista, são 2.260 vagas na solicitação do próximo concurso. Eu, sinceramente, acho que sim, por conta de restabelecer aí uma condição de arrecadação no país. Agora, eu acho que vem primeiro aí uma série de outras coisas antes do edital. A autorização até acho que o ano que vem rola. O problema é que os últimos 2 concursos da Receita Federal, saiu a autorização, o edital saiu em uma semana, e no outro saiu uma autorização e o edital saiu em um mês. Então, que dica que eu dou? Se esse concurso fosse em março, como você estaria, se fosse em setembro, se fosse em dezembro, então estudar para o concurso, porque ele vai sair. Não tem outra forma, inclusive, os cargos de auditor, até quem não assistiu a nossa live sobre reforma administrativa, a gente falou exatamente disso. Inclusive, eu convido todo mundo a assistir essa live, quem não assistiu. Por exemplo, o cargo de auditor da Receita Federal não entraria, né, na dinâmica aí do que acontece em relação à estabilidade e tudo mais, que é proposto aí na reforma administrativa, tá? O Banco Central, a proposta é que realmente ocorra concurso, até porque eles estão querendo ter... tem uma previsão de que o Banco Central tem autonomia, se ele tiver autonomia vai ficar muito mais fácil para ele abrir o próprio concurso. O Dória já falou em relação à Polícia Militar, o Dória já falou que segurança pública é uma prioridade para ele, então deve sair concurso sim nos próximos dias. A última vez que eu vi também não tinha saído, não. Busca ser, não, você será, Fernando, será. Alguma previsão do TRE? TRE está acabando o prazo de validade do último concurso, né? E deve sair concurso a qualquer momento. E TRE é sempre TRT,
né, tem que aguardar, não tem nenhuma previsão mais específica. Eu posso até fazer uma pesquisa aí sobre os outros TRTs do país e falar semana que vem para você, Sandra, tá? Tanto o TRE quanto o TRT. A gente tem, por exemplo, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os concursos que estão previstos. O Felipe está perguntando. Deixa eu só terminar aqui do TRT e do TRE. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês a previsão de contratação para 2021 nos concursos, tá bom? E aí você vai ver quais os TREs e quais os TRTs estão com concurso previsto, ou solicitado, ou autorizado. Em relação à Polícia Militar, depende, Felipe, de você, cara. Eu tenho aqui na Central, por exemplo, turmas no presencial acontecendo, tem as lives acontecendo e tem uma galera começando a estudar agora. E o concurso da Polícia Militar é assim, sempre sai, você tem que estudar. Até eu fiz uma live faz 10 dias, mais ou menos, sábado passado, sem ser esse sábado outro, com o professor Tiago. Ele, por exemplo, se preparou para o concurso, teve algumas reprovações, mas uma hora a aprovação chega. Então, o legal da Polícia Militar é que vocês se preparam até passar, né? Essa é uma característica do pessoal que estuda para a Polícia Militar. Tá? Então, vamos lá falar de concurso. Vamos falar do que interessa. Vamos falar do que vem por aí. Inclusive, tem informações de vários outros cargos. Olha só, eu vou até dividir a tela com você, que eu passei para o pessoal hoje, que era do passaporte, essa manchete aqui. Governo prevê contratação de quase 51 mil servidores no orçamento de 2021. Nós já falamos várias vezes dessas contratações, tá? Então, isso não é... mas essa notícia saiu agora. Não, isso a gente já vem falando e é muito interessante, porque foi até o que o Fernando acabou de dizer. Tem previsão para 2021? Tem tudo isso aqui para 2021. Então, é muita coisa, né? Olha lá, até ele fala assim, a medida contraria a indicação dada pelo próprio governo de que as vagas e salários ficariam congelados até o final do próximo ano. Segundo o especialista, brecha em lei criou socorro aos estados e municípios e permitiu manobra para repor os cargos. Não é só isso. A própria contingência nos concursos já prevê que cargos que sejam concursos para... gente, fugiu a palavra. Que concursos para suprir, né, para suprir as vagas que estão em vacância, que não existem, né, outras pessoas para ocupar, que estão em vacância, poderiam ocorrer. Concursos para suprir cargos em vacância poderiam ocorrer. É isso que eu queria. Agora eu consegui criar uma linha de raciocínio. Ou seja, pessoa se aposentou, tenho que contratar alguém para aquele cargo que está vago. Aí, beleza. Concurso para aumentar, sendo que existe uma condição de fazer um reajuste. Não pode ter concurso. Então, só para cargos em vacância, segurança pública e educação, né? Segurança pública, médica, agora por conta da pandemia, esses concursos estão todos, né? Não estão aí na contingência. Mas tem muita coisa para acontecer aqui, ó. Na contramão, prevê a contratação de 50.946 servidores em 21, em todos os poderes, tá? O impacto financeiro, bom, X, tá? Então, o que a gente tem que saber, ó, olha isso aqui. Eu estava falando, inclusive em algumas lives anteriores, 5 mil pessoas só no TJ de São Paulo vão se aposentar nos próximos anos. 14 mil servidores no Executivo Federal vão se aposentar nos próximos anos. Então, gente, esses cargos de vacância tem que ser... tem que ter gente para tomar posse. Então, é concurso que vai rolar aí, se Deus quiser, nos próximos anos. Eu falei numa live, se eu não me engano, foi no dia 7/9, vou até pegar aqui, ó, é essa mesmo, 7/9, só com a memória boa. Quais eram todos os cargos? Tá? Então, eu vou lembrar você aí, ó. 50.946 cargos no Poder Executivo Federal. Aí tem no Legislativo, né? A gente tem Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União. A gente tem no Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Superior Tribunal Federal, tem muito concurso. MPU, vou inclusive falar daqui a pouquinho de outros cargos dentro do MPU.
Aí um monte de concurso solicitado, Anvisa, ANA, Anatel, INSS, CGU, Receita, FUNAI, FUNARTE, IBAMA, Inmetro, CNPq. Ó, concurso no, ó, Sandra, concurso no TRT4, que é Rio Grande do Sul, TRT6, que é no Pernambuco, TJ Rio Grande do Norte, previsão de concurso no TJ Rio Grande do Sul, TRE Minas, Santa Catarina, Maranhão e Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Todos esses concursos estão ou com prazo de validade vencido ou já existe alguma movimentação para esses concursos, tá? Agora, São Paulo não tem aqui nem TRT, nem TRE previsto dentro desse rol aí de coisas que podem acontecer em 2021. Por quê? A Vivi, mas o TRE e tal... Gente, são todos ligados a TSE e TST. Então, fica aí a informação para vocês que tem concurso rolando em outros estados. Mas São Paulo, o TRE vai expirar, validade do último concurso, e o TRT eu vou buscar informações para passar para vocês semana que vem. Eu falei das 1.524 vagas que o fiscal do trabalho, né, o AFT, que tem remuneração equivalente à Receita Federal, tem algumas disciplinas que são condizentes, que dá para aproveitar, e que é um concurso que pode sair também a qualquer momento, que está, né, aguardando a aprovação do Ministério da Economia, tá? Então, vou falar agora para vocês do seguinte: essas 50 mil, mais de 50 mil vagas aí do projeto de lei orçamentária, né, para 2021, é o que eu falo, a gente já está em novembro, esse concurso vai acontecer, vários concursos vão acontecer a qualquer momento, e você pode ter essa vantagem saindo na frente. Aqui eu tô na manchete, ele está falando da criação de 2.165 cargos. Eu vou falar de alguns. Olha só, concurso do TCM de São Paulo. Tenho informação sobre o concurso de TCM para você. O concurso de TCM, hoje, o que tem em aberto? Cargo de auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. São os dois concursos que estão com provas suspensas, não canceladas, suspensa, e a gente está aguardando a remarcação dessas provas. Porém, tem uma solicitação para um novo concurso que pode acontecer aí, de repente, até em 2021, que é o concurso de conselheiro substituto, tá? E procurador do Ministério Público de Contas. Então, são dois cargos novos, tá? Para trabalhar junto ao TCM, para isso precisa ter concurso, tá? Então, vamos aguardar informações desses novos cargos. Não sei pré-requisitos, eu não sei se o cara, né? A única coisa que eu sei é que essa solicitação foi elaborada pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Conta do Brasil, tá? Então, foi um pedido para o Tribunal de Contas do município, né, para a Prefeitura de São Paulo, para a criação desses dois novos cargos. E aí, inclusive, gente, se vocês quiserem saber mais sobre essa notícia, tem no site da Central, www.centraldeconcursos.com.br, tá? Concurso do MPU, também criação de um novo cargo. O cargo é o de, tá aqui, são 127 vagas previstas, tá? Para trabalhar na Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional, do MPU e do CNMP. O cargo, polícia do MPU. Polícia, tipo, não tem a policial do Senado? Vai ter uma polícia do MPU também, tá? Então, o concurso pode contar com mais essa possibilidade de ingresso. A gente já tem analistas e técnicos do MPU, também um concurso previsto para o ano que vem, e agora, dia 10 e 11, teve uma reunião e eles solicitaram a criação, né, desse cargo de agente de polícia do MPU. Anota aí, se você tem interesse. Semana passada até um aluno perguntou, professor, e o policial do Senado? Não sei se o salário vai ser o mesmo, porque o policial do Senado ganha bem pra caramba, mas é um novo cargo, não deixa de ser uma nova condição aí, tá bom? Então, fiquem de olho. Ó, de acordo com o documento, seriam 97 vagas desse agente policial, 97 sendo para o MPU e 15 para o Ministério Público Militar e 15 para o Ministério Público do Trabalho. Eu já tinha falado lá naquela live sobre o concurso do Ministério Público Militar,
é esse concurso aqui agora, eles estão liberando algumas informações. Bom, lembra que eu falei que teve concurso esse final de semana? Esse final de semana a gente teve um concurso, um concurso da Prefeitura de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, tá? Foram provas do concurso da Prefeitura. A banca foi a Fundatec, que é uma banca bem característica do concurso de lá. Foi um concurso para orientador educacional e zelador e motorista e monitor. O que eles fizeram? Eles dividiram o concurso em diversos períodos, tá? Então, 2 turnos aí no caso. Então, como eu disse, como até o Zeca falou, tem concursos, tem provas que estão suspensas, mas tem provas que estão sendo retomadas. Você viu, uma semana, há 15 dias atrás, foi no Pará, agora foi no Rio Grande do Sul, nos extremos do Brasil. Então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Tem uma galera aí que está se especializando em Tribunal de Contas. Vai sair Tribunal de Contas do Amazonas, agora tem aí uma informação do Tribunal de Contas do Piauí. Bancas já estão em análise, tá? Então, a gente tem 6 bancas que seguem firme aí nessa retomada e ver quem é que ganha a licitação. Então, se você tem interesse em estudar só para Tribunal de Contas e trabalhar fora de São Paulo, ó, Tribunal de Contas do Piauí, tem do Amazonas também, não esquece. Bom, o concurso do IBGE, que são 6.500 vagas autorizadas, também está aguardando aí a escolha de uma possível banca. Os cargos são agente de pesquisa e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, agente de pesquisas por telefone e supervisor de pesquisa, tá? Eles estão escolhendo a banca. São 6.500 vagas autorizadas, mas o pedido do concurso contava com 8.907, ou seja, autorizaram um pouquinho menos. Vou falar quais são os benefícios. Os salários podem chegar até R$ 3.100 nesses cargos que eu falei para vocês, e tem o auxílio alimentação, auxílio transporte, tem férias, auxílio pré-escolar e 13º proporcional. MP Rio Grande do Sul, Ministério Público do Rio Grande do Sul tem uma comissão formada para 381 vagas de técnico e analista. Queria falar para vocês que semana que vem a gente vai ter uma analista judiciária do MP. Porque lembra que eu falei que vai ter um concurso para analista de promotoria? É um concurso que tem algumas vagas previstas, inclusive para São Paulo. Então, a professora Laís, que é uma professora nossa, que é analista, né, do Ministério Público, ela vai vir falar um pouquinho para vocês da carreira, ela vai vir falar um pouquinho para vocês de como estudar para esse concurso, como foi a trajetória dela de estudo. Então, não percam na nossa live. Vai ser feriado dia 2, Vivi. Vamos estar aqui do mesmo jeito, só que aí eu vou estar em casa, tá? E aí você pode entender um pouquinho como é que funciona o trabalho do MP. Porque todo mundo acha que MP é só para quem é formado em Direito. Não, tem cargo de técnico, tem cargo de analista. E aqui em São Paulo tem 2 concursos previstos de analista de promotoria 2 e 3, que esse concurso, de repente, é para você. Não sei se é 2 e 3 ou 1 e 2, já não lembro mais. Toda hora eu estou falando dos concursos, eu já estou me perdendo. Vamos lá. As remunerações lá no Rio Grande do Sul podem chegar a R$ 7.352. São 191 vagas para analista e 190 para técnico, tá? Então, se você tiver interesse aí, esses são os cargos. Vale lembrar que o cargo de analista, né, na classe especial, na terceira classe especial, pode chegar a R$ 14.000, e o de técnico na terceira classe especial pode chegar a R$ 7.308. Fernando, tem muito concurso previsto para 2021, tá? Vou até explicar aqui um pouquinho para vocês, que toda semana a gente escolhe um grupo de concursos para falar. Eu venho falando há umas 3 semanas de concursos da área fiscal, inclusive de prefeituras do país inteiro, tá? Eu vou mandar para você a relação que eu tenho dos concursos fiscais. Eu vou falar aqui um pouquinho, só que eu não vou poder me aprofundar em todos eles, tá bom? Então, eu só vou dar uma repassada, mais ou menos, porque se for falar... A gente falou desse concurso há umas 2 lives, de todos os concursos fiscais, há umas 2 lives atrás. Esse da secretaria é legal, o Jefferson falou que já está no panorama dele. Os concursos igual ao TJ, ele é o último para o nível médio? Não entendi. Como assim o último para o nível médio?
Sabe alguma coisa sobre o concurso do DEPEN? DEPEN está com prova suspensa, né? Inclusive, a Central liberou um simulado semana passada aí para o pessoal que está se preparando para o DEPEN, mas o concurso não foi cancelado, ele só está com prova suspensa. Analista de promotoria... Esse que eu acabei de falar, não. Esse é do Rio Grande do Sul. Mas semana que vem a gente vai falar de analista de promotoria para São Paulo. A Thaís vai falar, a Laís vai falar para vocês sobre a carreira, tá bom? Bom, deixa eu só falar rapidinho aqui os concursos da área fiscal. Ó, o que a gente tem? Receita, previsto. Cefaz Paraná, Cefaz Bahia, Cefaz Ceará, Cefaz Amazonas, Cefaz São Paulo, que o concurso tem aí mais de 2.000 vagas dentro da Secretaria da Fazenda para ser preenchida, né? Mas é um concurso que o último aconteceu em 2013. Hoje, cargos de fiscal, segundo informações, são 450, mas dentro da Secretaria da Fazenda inteira de São Paulo, mais de 2.000 cargos. Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, Secretaria da Fazenda de Sergipe, do Acre. Aí a gente tem os concursos de prefeitura, né? ISS Rio, ISS São Paulo, ISS Belém. O de São Paulo, 100 vagas, né, já estavam autorizadas, agora a gente tem que aguardar depois da pandemia ver o que vai acontecer, tá? ISS Belém, ISS Belo Horizonte. Agora, isso tudo estava previsto, Fernando, mas é bem interessante que tem muito concurso dentro daquele hall de prefeituras que eu falei no começo, tem muito concurso lá, tá? Não são remunerações que ultrapassam 15 mil na maioria dos casos, tá? Mas são concursos fiscais, de repente, aí dependendo do seu interesse, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então, a gente fez também um raio-x do concurso da Receita, do ICMS São Paulo e do ISS São Paulo. Dá uma olhadinha lá no canal do YouTube da Central, que a gente falou da previsão de concursos para a área fiscal, bem especificamente, detalhamos o edital de auditor da Receita, ICMS de São Paulo e ISS da Prefeitura de São Paulo. Então, ficou um conteúdo bem específico para o que é seu interesse, tá bom? Olha só, Zeca, você está fazendo uma pergunta bem interessante e é exatamente nisso que eu queria falar com vocês hoje. Olha só. Quando você estuda para concurso, e você, por exemplo, Polícia Civil, muitos alunos, eles começam a estudar por questões VUNESP e ficam craque nas questões VUNESP. Aí, se a questão muda uma vírgula, o cara já não sabe responder mais. E o Zeca está perguntando, e se as bancas mudarem o jeito de fazer perguntas? Zeca, se você se antecipar, você não vai ter problema. Hoje mesmo, uma aluna, ela estava estudando para o fiscal, está estudando para o fiscal, e ela fez um simulado da Polícia Federal. Esse simulado que a Central liberou para todo mundo aí, quem quiser pegar, pode pegar para fazer. E tem perguntas que caem de um jeito, por exemplo, em raciocínio lógico em umas bancas e cai de outro jeito em outras. E no CESP cai totalmente diferente. E é isso exatamente o que eu quero dizer para você. Quando você está estudando para concurso e você começa a ir muito bem numa determinada disciplina, de uma determinada banca, por exemplo, português, VUNESP, começa a acertar muitas questões, você tem que mudar o nível de dificuldade da questão e tem que, de repente, fazer algumas questões de outra banca. Então, ó, o Fernando e a galera aí que está estudando para fiscal, o que eu indico? Que vocês escolham N bancas para poder estudar. Então, como a gente não sabe qual vai ser a banca dos próximos concursos de fiscal, por exemplo, ICMS São Paulo foi Fundação Carlos Chagas. ISS São Paulo foi a Cetro. E Receita Federal foi Exaf, que a gente sabe que não vai ser mais. Só que outras bancas existem. Por exemplo, acabei de falar, Fundatec, tem GV, tem CESP. Então, quando você está estudando para um concurso que você não sabe qual é a banca, eu indico que você pegue as bancas mais tops. Ah, Vivi, mas aí eu vou errar por questão para caramba. Mas aí que está o pulo do gato. Quando você pega uma questão que agrega, que complementa a informação para você, você está com uma boa questão na mão. E questão não é para deixar feliz, questão é para complementar ensino. Então, pense o seguinte, se você está com medo que essa banca mude o jeito de perguntar, se antecipe, cara. Comece a estudar no nível mais alto. Não vai ter jeito.
tá, gente? É injusto com você, depois de tanto tempo de trabalho, ser pego por uma mudança de característica. Essas bancas, elas vão seguir alguns caminhos, algumas diretrizes. Ela vai ficar uma prova mais cansativa, mais complexa, igual da ESAF. Ela vai seguir uma linha mais, né, que é o CESP, que pergunta umas coisas assim complicadas. Então, muitos alunos, eles se perdem muito mais no cansaço e na frustração na hora de sentar para fazer uma prova do que em conteúdo. Porque ele questiona, por que eles perguntam desse jeito? Nossa, porque assim, uma prova, por exemplo, do TCM, são 20 questões de português. Se você errar uma, você está acertando 19 de 20, o seu rendimento é alto, mas para uma prova TCM, vai fazer muita diferença essa uma que você errou. E com o tempo, você começa a acertar as questões, começa a acertar. Numa visualização de um cenário de prova, você começa a ver que você erra uma questão de português, uma questão de raciocínio lógico, 2 questões em 5 de administrativo, uma questão em contabilidade, uma questão em constitucional. No conjunto, vai fazer diferença, porque somando todas, você vai ficar com 10 questões erradas. Mas olhando cada uma das disciplinas, até que o seu índice está bom. O que eu indico nesse caso? Que você tem que subir o nível de questões que você está fazendo. Você tem que mudar de banca. Por exemplo, estou fazendo questões de crase. Vou bem pra caramba em crase. Não tenho problema de crase. Pega uma semana e programa para você fazer questões de crase de uma banca tipo FGV ou de uma FCC, só para você saber. Tem alguma regrinha a mais de crase ou um jeito de perguntar crase que você não estava ainda muito habituado, porque o seu hábito é VUNESP. Sabe por quê? Sabe essa uma questão de... Você acertou 19 de 20. Sabe essa uma questãozinha? Essa uma questão tem o detalhe do detalhe do detalhe. Que até você começar a estudar, você fala assim, isso aqui não vai cair na minha prova, isso aqui é muito difícil. Então, você no dia a dia de estudo, você escolhe não estudar. Só que se você começa a fazer questões, você vai lá no aplicativo de questões que você tem, que é concurso, folha dirigida, X. Escolhe lá, português, crase, põe várias bancas, nível difícil, muito difícil. Pô, Vivi, mas eu tô errando pra caramba. Gente, essas questões no nível difícil, muito difícil, que você selecionou, elas não são só para você mensurar a evolução, elas são para você olhar que tipo de regra, que tipo de detalhe tem nessa prova para ser aquela uma questão que a maioria vai errar, mas você vai acertar. Por quê? Porque você deu um passo além. Você já acerta um grande número de conteúdos e situações em determinados assuntos, mas você foi buscar questões que são muito cheias de detalhe e que vão complementar o seu estudo. Você não vai fazer isso do dia para a noite. Você só pode fazer isso quando você já tem um bom rendimento. Se você for... Tem gente que fala assim, Vivi, já que é para ser assim, eu já vou pegar a questão tudo pé no peito mesmo e já vou ver. Não é assim. Primeiro, quando você estuda para concurso, você precisa se munir de teoria. Quando você se mune de teoria, você consegue começar a avançar nas questões. Então, eu vou mostrar aqui uma sequência que eu sempre ponho para vocês. Então, é isso. Começa a selecionar um pouco mais aí essas questões. Se você já vai bem na VUNESP, chegou num bom nível de acerto, vai fazendo uma ou outra questãozinha CESP e Carlos Chagas, né? Eu não acho que vai mudar radicalmente, mas se você pegar provas de 5, 8 anos atrás do VUNESP, para hoje já mudou bastante, tá? Eu não sei se vai chegar no mesmo nível. Mas, por exemplo, na minha observação, provas do CESP ABCDE, elas são muito mais simples e menos chatas do que as de certo e errado do CESP. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. E olha, o Fernando falou uma coisa interessante. Prova do CESP e ESAF, ela cansa, e Fundação Carlos Chagas também, ela cansa o candidato fisicamente. O candidato fica muito tempo sentado fazendo prova, o cara tem que fazer uma redação, às vezes um estudo de caso, alguma que nem a prova do Bacen, estudo de caso tem 90 linhas. Então, às vezes, o emocional e o físico, né, não conversa com o nível de conhecimento. Então, você tem que se preparar para todos os... E outra coisa, é regra do jogo. Se você vai fazer uma prova CESP,
ou se você vai fazer uma prova Carlos Chagas, ou se você vai fazer uma prova VUNESP, é sempre bom você estar além. Estudar no raso não vai rolar. Então, não custa nada. Vou fazer 20 questões hoje, vou fazer 15 VUNESP e vou separar as outras em algumas outras bancas. Vai ajudar vocês pra caramba, eu tenho certeza. Bom, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Né? Eu tenho aqui o meu amigo Cassiano, que eu adoro, e sempre começa. E o Cassiano, por exemplo, é um cara que trabalha com questões. Eu também trabalho com questões, a Tati trabalha com questões. Questões são a forma de você verificar se aquilo absorvido está sendo realmente, se falta algum detalhe. E a banca é tão terrível que numa próxima prova ele troca uma vírgula e aquilo muda todo sentido. Então, avaliar as informações das questões é muito interessante. O João acabou de colocar que teve questões que ele errou no simulado, que estava no material de estudo dele, então não adianta ir fazer simulado e fazer questões se aquele conteúdo não tiver sido aprendido, revisado, tá? E outra coisa, também não adianta só estudar por questões e não saber a teoria. Você vai decorar a questão, não vai entender aquilo em nenhum outro em outro contexto e vai se frustrar. Tá? Então, eu acredito num conjunto de ferramentas e métodos de estudo que vão te propiciar a aprovação do concurso. Tá? Então, tudo começa na aula. Já cansei de falar isso para vocês. Quem assistiu minha aula já viu, quem assistiu o raio-x já viu, quem assistiu orientação já viu. Fazer uma boa anotação e organizar essa anotação, porque não é possível. Por exemplo, você está estudando para um concurso fiscal ou para um concurso polícia, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, são bancas diferentes. Você tem que orientar o seu estudo para quando você olhar o material, você ter um indicativo de cada um ser uma anotação e uma pegadinha ou uma dica de prova de cada banca. Isso tem que estar organizado. Tem que estar com o material sempre atualizado. Às vezes você fica estudando e não se atenta às atualizações. Tem aluno estudando com o conteúdo da emenda constitucional 93, aí nós estamos na 100 e pouco já. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Ter uma boa anotação. Aí tem gente que fala assim, professora, eu assisto aula ou eu anoto. Gente, na boa, vai ter que mudar. Ou você assiste uma videoaula gravada, aí você pausa e consegue anotar. Aí aquilo que você planejou para ser 2 horas de live vão ser 4. Então, no seu planejamento de estudo, tem que levar isso em consideração. Agora, não, entendi tudo da aula. Você pode ter certeza, se você não tiver uma anotação para você revisar em até 24 horas, e depois em 7 dias, em 30 dias, eu ainda indico em 7, 15, 21 e 30, você vai esquecer. Então, você precisa entender que precisa estudar, sentar e organizar os conteúdos. Primeira coisa, quando você for organizar, eu acabei também de orientar um aluno. Na dinâmica de separação de horas, você não pode destinar a mesma quantidade de horas para a disciplina, por exemplo, que em 40 você vai ter uma questão, 2 questões, e em 40 você vai ter 8. Então, o peso, a quantidade de questões deve ser levado, e claro, o seu percentual de acertos deve ser levado em consideração na hora de fazer essa organização. Ter um material organizado. Bater o olho, hoje eu vou estudar direito administrativo, eu estou com meu caderno de coraçãozinho, que é meu caderno de direito administrativo. Então, o tema, eu acabei de fazer uma questão de atos administrativos, errei a questão, porque a informação que está na questão não é uma informação que eu tenho no meu material. Então, eu vou diretamente na minha parte de atos administrativos e faço a anotação. Tá? Horários e locais de estudo têm que ser definidos. Sim, é muito interessante você ter um horário para começar. Hoje eu também estava conversando com 2 alunas e a gente estava falando disso. Não ter rotina é horrível. Você tem que ter. Se você tem horário para entrar no trabalho, você tem horário no médico, por que para o estudo você não respeita os horários? Tá? Se você é uma pessoa preguiçosa como eu, que odeia acordar cedo, não é capaz de estudar à tarde. Se você é uma pessoa super disposta e acorda 3 horas da manhã para estudar, 4 horas da manhã, que nem o professor Fernando Marinho, parabéns, você é um guerreiro. Começa a estudar. Mas se você não dormir cedo, você não consegue acordar cedo. Tem alunos que estão voltando agora na rotina de começar a ter aula presencial, ou voltar para a live, ou voltar para o vídeo. Cara, você começa a perceber que você fisicamente fica muito mais cansado, fica cansado muito mais rápido depois desse tempo parado.
Então, voltando aos poucos, estabelecendo uma rotina saudável, voltar a fazer exercício, alguma coisa que te motive, tá? Para você poder estudar. Eu adoro essa foto. A única diferença, qual é a semelhança entre as duas fotos, né? Aqui a única semelhança é o sonho. Cada um vai ter o seu ambiente de estudos. Tá? Então tem gente que fala assim, ai, professor, eu só consigo estudar porque eu não tenho lugar. Agora, aí tem gente que fala assim, professor, agora eu consegui estudar porque eu organizei um quarto aqui. Show! Se você conseguiu organizar um quarto e ficar legal do jeito que você queria, show! Agora e quem não tem? O cara não tem nenhum quarto para dormir. O cara estuda na sala, o cara estuda na mesa, fala lá, mesa de cadeira de festa. Eu, quando eu pesava 120 quilos, que eu sentei na cadeira dessa, eu lembro que eu caí. Verdade. Meu, olha só o local, mas o cara não desiste. É o que dá para ter lá, os esqueminhos, os resuminhos, tudo bonitinho. Meu, para com esse negócio de, ai, enquanto eu não tiver tudo do meu jeito, meu, calma. Começa a fazer coisas que te deem satisfação no percentual de acerto. Começa a estudar, então, já que você está começando agora, revisar aquilo que você mais gosta, montar um plano de estudo e acreditar que, independente do lugar, o seu sonho vai ser... E se você não tivesse condição de ter esse lugar bonitinho aí? Como que você ia fazer? Você ia ter que estudar onde dá. Claro que não dá para estudar na mesa da sala com todo mundo assistindo TV, mas tem mães que estão fazendo o seguinte, elas estão dormindo mais cedo com os filhos para acordar de madrugada. Gente, eu juro por Deus, eu tenho um aluno que acorda 4 horas da manhã para estudar porque os filhos estão dormindo. Porque a hora que as crianças acordam, acabou. Tem gente que vai estudar depois das 11, depois que põe os filhos para dormir, porque sabe que se eles estiverem acordados, não estuda. Então aqui é mais ou menos assim, cada um arrumando o seu jeito. Então vou para a aula, dou um jeito de fazer uma anotação, tenho que ler em até 24 horas, tenho que extrair desse resumo uma informação para me ajudar a identificar aquele conteúdo dentro da questão, e aí a gente vai fazer isso. A gente vai pegar essas questões, vai extrair palavras-chave e vai organizar resumos, lembretes, possíveis questões de prova e dicas, tá bom? Então, tudo começa com o conhecimento teórico. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Ó, ele está perguntando se mantém o mesmo peso. Fernando, já que você vai estudar para receita, eu indico que você pegue o de 2012 e 2014. Faz aí um bem bolado e sempre estuda no hard, ou seja, 2012. Depende, Zeca. Você tem que entender o que está acontecendo. Joga numa planilha todos os seus acertos, verifica. Porque assim, você não está aumentando a quantidade de acertos, você está estudando aquilo que você mais erra? Você tem... eu, por exemplo, tenho alunos que falam assim, eu estou com 90% de acerto. E tem que estudar, então, o que eu estou errando mais. Tá? Então, se você quiser montar uma planilha, me mostrar quais são os seus acertos de cada disciplina, quantas questões você vem fazendo de cada disciplina, manda para a minha planilha que eu te dou uma sugestão. O João fez isso hoje. Entendeu? Eu dei uma dica para ele. Agora, sem eu saber que nem não aumenta a quantidade, mas tem que ter um porquê. Tem que dar um passo a mais. Olha, eu vou falar para você. Chegar num determinado, vamos supor, às vezes chegar em 90% de acerto, você vai gastar o tempo que você gastou para chegar em 90% de acerto, você vai gastar para chegar de 90 a 95, 95 para 97, tá? Então, precisa entender o que está acontecendo em cada disciplina. Entendeu? E o que está acontecendo dentro de cada disciplina, né? Quais são os tópicos mais incidentes e o que você mais erra? Eu não sei nem qual concurso você está se preparando e a quantidade de horas. Manda para mim a planilha bonitinho que eu te explico, tá? Eu te dou uma orientação, tá, gente? Então é isso. Então tudo começa com um entendimento, né? Uma absorção de conteúdo teórico. Isso pode acontecer numa leitura de apostila. Isso pode acontecer numa aula. O importante é vocês terem anotação. Vocês precisam identificar o que é importante de cada matéria. Os professores, por exemplo, nas aulas, eles falam, gente, isso aqui cai, toma cuidado com isso aqui você tem que decorar. Isso é importante que vocês marquem e anotem. Ah, mas eu lembro tudo que o professor falou. Gente, semana passada um aluno falou assim para mim, professora, mas eu não anotava nada no colégio, juro por Deus. Eu falo isso, e às vezes eu ouço, mas eu continuo ouvindo. Tem pessoas que têm esse dom. A pessoa nunca anotou nada, não levou caderno, e a pessoa
terminou o colégio. Mas tem pessoas que, se anotar tudo, a pessoa não se sente segura. Eu sou uma dessas. Eu acredito que a escrita gera absorção. Eu preciso ter um material, até porque eu entendi que depois dos 45, você vai esquecendo as coisas se elas não estão anotadas. Tá? Então, o que você precisa entender? Se aquilo que você aprendeu na aula, que você julga, que você não precisa anotar, porque você entendeu tudo, quando você for fazer questões, o que acontece? Então, fazer questões é necessário sempre depois de aprender algo novo. Então, peraí, eu estou aprendendo remédios constitucionais, deixa eu fazer algumas questões para saber se eu entendi mesmo aquilo que o professor está falando ou se tem algo de novo, de diferente daquilo que eu achei que eu entendi. Porque tem isso, uma coisa é o que você entende, outra coisa é como cai. Então, lê o conteúdo, vai resolver algumas questões, vai olhar essa questão. Eu sempre falo o seguinte, para montar um resumo através de questões, você parte da resposta para o enunciado, sempre. Então, você vai ali no enunciado, identifica, olha lá, por exemplo, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á habeas corpus. Se a resposta para essa condição é habeas corpus, e eu não sabia, eu pego e faço o quê? Eu organizo essa informação no meu caderno, porque isso é importante para mim, caso eu não tenha, isso que eu estou falando, caso eu não tenha. Então, buscar, e também, gente, não adianta fazer resumo daquilo que você já sabe. Se você já sabe algumas coisas de determinado tema, o que você tem que pôr no seu resumo? Aquilo que você ainda não aprendeu. Então, você, vamos supor, fui para a aula, fiz a revisão, fiz 10 questões, e dessas 10 questões, tinham 3 que o conteúdo que eu, depois de revisar os erros, eu percebi que elas não estão no meu caderno. Então, eu abro o meu caderno em um determinado tema e vou olhando o que caiu nessa questão que eu tenho ou não tenho, e vou complementando, tá? Então, você vai pegar as questões, ó, e vai mapear as informações ou os termos que vão te ajudar a entender que aquilo acontece. Por exemplo, sempre que alguém sofrer, ou seja, sempre vai acontecer isso. Ou se achar ameaçado de sofrer, vai entrar com habeas corpus, né? Em sua liberdade, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, sempre vai ter direito ao habeas corpus. Então, você vai pegando a informação e vai percebendo, por exemplo, habeas corpus sempre tem, o professor vai te orientar isso, tá? Pessoal, quando aparecer habeas corpus, quando aparecer liberdade de locomoção, o termo habeas data aqui não pode, porque habeas data é para outra coisa. Então, você vai começar a associar palavras. Então, eu, por exemplo, nos meus resumos, eu uso a mesma cor para identificar aquilo que não muda, é sempre aquilo. Então, para violência, ameaça ou coação em liberdade de locomoção, sempre habeas corpus. Pá! Se tiver outras variações, você vai fazendo adendos ao seu resumo. Olha lá. Então, ó, eu peguei o enunciado e transformei no esquema, porque visualmente um esquema escrito por você, ele é muito mais fácil de ser guardado do que uma informação teórica que você tem que ler linha a linha. Tá? Então, olha só, habeas corpus é concedido quando há violência, ameaça ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. A mesma coisa que está lá no enunciado da questão 19, está no nosso esqueminha. Aí, o que eu faço? Eu vou buscar novas informações sobre aquele dado, sobre aquele assunto habeas corpus. Eu adoro, e eu falo para todo mundo, eu adoro questões onde todas estão corretas, é a resposta. Ou assinale a incorreta. Por quê? Porque se todas estão corretas, você concorda que tudo que está ali é informação sobre o tema que eu quero? Então, eu gosto. Segunda coisa, eu só vou pôr no meu resumo aquilo que eu não sei. Olha lá, aos pobres e ricos são gratuitas as ações de habeas corpus. Você sabia que o habeas corpus é gratuito? Sim, Vivi, então não vai pôr. Vivi, eu nem imaginava que o negócio não pagava nada. Então eu ponho, porque se eu não sei, eu ponho. Então, como que você vai acontecer essa construção do conhecimento? Você vai para a aula, o professor vai dar algumas orientações, vai dar informações, vai falar o que cai. Eu indico que você faça uma revisão em 24 horas, que você dê uma lida naquele trecho, na apostila, por exemplo, da central de concurso, e que você faça algumas questões. Algumas são para fixar o conteúdo daquilo que você acabou. Você vai começar a perceber com o tempo que as questões são muito parecidas. E é mais ou menos isso que o Zeca está falando.
Chega uma hora que você começa a entrar numa zona de conforto porque parece tudo igual, aí você também estaciona. Se parece tudo igual, é você que tem que mudar o nível da questão e estudar mais aquilo que é menos incidente ou estudar mais aquilo que é mais incidente para poder subir um pouquinho. E essa subida vai ser um pouquinho mais demorada do que chegar até 80%, como é o caso do Zeca, tá? Aí, olha lá, então eu já, em duas questões, eu já montei um esqueminha, ó. O habeas corpus é concedido quando há violência, ameaça ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder, e ele é gratuito. Olha lá, peguei mais duas questões sobre habeas corpus e fui buscar que palavras tem aí para agregar no meu resumo. Então, por exemplo, quando eu estudo habeas corpus, gente, eu não sou professor de direito não, tá? Mas eu estou pegando questões e ensinando o método. Quando eu estudo habeas corpus, eu descubro que ele é um remédio constitucional. Só que olha o que a banca faz. Ele chama aquilo que eu aprendi, que era remédio constitucional, como remédio jurídico, como medida legal. É o remédio jurídico que tutela a liberdade de locomoção. E você fala, Senhor do céu, eu aprendi aquilo como remédio constitucional, o negócio caiu aqui. Seria a medida legal de proteção à liberdade de locomoção. Você fala, eu aprendi remédio constitucional, o negócio de cima está falando remédio jurídico, o de baixo está falando medida legal. Olha a alternativa A. A resposta 1 e 2 estão erradas. Pessoal, é isso que banca de concurso faz. Ô, Zeca, aí, ó, é aqui que você tem que pegar. Você tem que pegar questões que você errou, todas as últimas, faz aí um simulado de tudo que você errou, e você vai avaliar o que você errou. Às vezes você errou um detalhe. Às vezes você errou pequenas coisas, e aí você consegue ir ganhando mais conteúdo e ganhando volume, tá? Às vezes, né, isso vai ajudar muito. Agora, se eu tô aqui e tô vendo que todas estão corretas, você concorda que aquilo que eu conheço como remédio constitucional pode cair como remédio jurídico, medida legal? Então, já aprendi duas novas coisas. Pode ser liberatório ou preventivo. E aí você se pergunta, Senhor do céu, o que quer dizer isso? Eu não sei. Então, se eu não sei, eu escrevo do ladinho e busco informação complementar, porque não adianta fazer questões, avaliar que tem coisas ali que você não conhece ainda e você não ir atrás do problema. Só que é que nem piolho, canso de falar, matou o piolho, não matou a lêndia, você daqui a pouco tem um piolhão, que eu era uma piolenta de mão cheia quando eu era criança. Feia e piolenta. O negócio, não que eu seja bonita, mas é piolenta, eu era uma piolenta terrível. Bom, não depende de formalidade. Cara, não sou eu que estou falando que não depende de formalidade. A minha obrigação é fazer uma questão, e se eu não entender o que é isso aí, professor, o que significa não depende de formalidade? Porque o problema do aluno é que ele não faz questões e quando faz, não pergunta, não tira as dúvidas dos erros dele. Porque provavelmente vai ter dúvida e aí? Não depende de formalidade significa o quê? Que pode ser feito por telegrama, carta simples, mas o que pode ser feito? Pessoal, pode ser feito, por exemplo, no papel de pão, né? Ele pode ser feito no papel higiênico limpo, no guardanapo, X, e o professor vai te falar isso aí. O professor, não tem um professor que eu não conheço que dá aula de constitucional, que fala de habeas corpus, que não fala disso. Então, não tem como você esquecer isso o resto da vida, porque você fica tão indignado. Como assim? Não precisa de não precisa de formalidade, pode ser feito no papel de pão. É isso mesmo. Então, ó, eu fui pegando as informações, ó, você tá vendo que o que cai, aí, ó, o que cai numa pergunta, o que cai num item, depois vira uma pergunta. E as coisas começam a se repetir. Meu, chega uma hora que você bate o olho na questão, você sabe do que está sendo dito. A VUNESP é muito repetitiva. E é, de repente, por isso que o Zeca, por exemplo, está com muito medo. Porque as pessoas estudavam para a VUNESP antes com base em provas anteriores. E você não pode simplesmente decorar questões. Eu vejo alunos decorando questões, inclusive no simulado do TCM que eu fiz para a Central, eu coloquei duas questões idênticas. E em uma alternativa é uma, e em outra alternativa é outra. O cara consegue errar as duas. Porque ele nem olha que em uma a resposta correta está na alternativa X e que na outra a alternativa correta está na Y. Então, é aquilo que eu falo. Está fazendo por fazer, não está avaliando e vendo exatamente as pegadinhas, que está aí o pulo do gato. Exatamente. Fazer questionamento, é isso mesmo. O que mais? O que mais, né? É o que eu chamo, João, de fazer mais perguntas à pergunta. Olha lá. Então, o que eu vi nessas 4 questões? Que ele é um remédio constitucional, que pode ser conhecido como remédio jurídico medida legal.
Ele é concedido quando a violência, ameaça ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder, ele é gratuito, pode ser liberatório ou preventivo e não depende de formalidade. Por exemplo, se pintou alguma dúvida em alguma coisa, você volta para a teoria ou pergunta para o professor. E aí você começa o quê? Com um olhar mais rebruscado, você começa a completar o seu resumo, você começa a dar vida para o seu resumo lá. O remédio constitucional é um dos direitos e deveres individuais e coletivos. Você começa a dar corpo. Olha lá, repito a questão, né? Vou buscar, por exemplo, cai sinônimo? Cai. Vou buscar mais sinônimos, vou gerar em mim o entendimento de como aquilo pode cair, tá? É um direito da pessoa física e viva, né? Morto tem direito a habeas corpus? Não. Então, para que põe viva no resumo? Aí, depois de 3 semanas, você fala, por que eu escrevi isso aqui? Não tem nada a ver. Bom, estou só dando um toque. Por exemplo, aqui a gente viu que existe habeas corpus liberatório ou preventivo. Olha como está na apostila. Existe o preventivo e o repressivo. E esse é o inferno na Terra, porque o cara, graças a Deus aqui, ele fala que só tem 2 espécies. Então, de 2, uma. Ou há sinônimos ou há erro. Não tem o que falar. O preventivo é quando a pessoa está sendo ameaçada, ou seja, o seu direito de ir e vir está sendo ameaçado. Então, ó lá, já coloquei aqui, ó, não cabe para proteger pessoa jurídica, é um direito da pessoa física. Preventivo é quando está sendo ameaçado. Repressivo é quando já aconteceu. Ó lá. Eu não preciso escrever tudo de novo, eu ponho cor, ó. Habeas corpus, quando há violência, é concedido liberatório, o habeas corpus liberatório. A liberdade de locomoção, quando está sendo ameaçada, ela vai receber o preventivo. Então, violência é quando o cara já foi preso, o cara já teve cerceado o seu direito de ir e vir, tá? Então, você começa o quê? A buscar outros entendimentos. Por exemplo, o habeas corpus repressivo é aquele utilizado quando a violência ao direito de ir e vir já ocorreu. Ou seja, repressivo é sinônimo de liberatório. Então, eu não preciso escrever de novo. Eu vou lá e ponho uma identificação, ou por cor, ou por asterisco, 1, 2, para poder ver. Liberdade de locomoção aqui nesse trecho, ó, quando o direito de ir e vir, a violência ao direito de ir e vir já ocorreu. Tá vendo a palavra VIP aqui, ó? Isso significa ir, vir e permanecer. Vamos supor que você pegue o resumo de uma pessoa que saiba já que o habeas corpus é gratuito. Eu falei, quando você sabe algo, você não põe no resumo. Você concorda que se você bate o olho aqui na palavra VIP e não tem o termo gratuito, você pode achar que é só para os bacanas? Então, isso eu sempre falo, isso eu sempre comento. Então, ó, o habeas corpus, segunda parte, que é a leitura do conteúdo da apostila. É um direito da pessoa física, não cabe, não protege a pessoa jurídica, pode ser ajuizado por qualquer pessoa. Onde está escrito isso? Aqui, ó. Ajuizado por qualquer pessoa até menor de idade, tá? E qual é a outra pergunta que você tem que fazer? Professor, qual é o limite de... até que idade essa criança poderia solicitar um habeas corpus para alguém? Pessoal, eu vou falar daqui a pouquinho. Aí ele tem o último trecho aqui, ó. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Se você estuda para um concurso que só vai até a Constituição Federal, você vai até aqui. Se você estuda para um concurso onde cai decisões do STF e STJ, você tem que ir um pouquinho além. Então, olha só o que eu fiz aqui. Ó, o habeas corpus é um direito da pessoa física, não protege pessoa jurídica, pode ser ajuizado por qualquer pessoa até menor de idade e não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Mas o STF já decidiu que caberá se a punição disciplinar militar, ó, tá vendo o asterisco da mesma cor linkando, for aplicada ilegalmente. Então, o que eu faria? Eu fui para a aula, fiz a revisão em 24 horas, peguei 4 questões sobre habeas corpus e comecei a compilar a informação. Depois de identificar que tinha coisas que eu entendia, tinha coisas que eu sabia e tinha coisas que eu nem sabia do que estava acontecendo, eu voltei na leitura da teoria e juntei tudo para montar um resumo. Então, vou ler esse resumo para vocês. Se você fizer um resumo bem legal no seu caderno e você fizer uma gravação em áudio, isso aqui você pode ouvir em qualquer lugar. Eu vou ler isso aqui para você, tá? Eu vou ler isso aqui para você e você vai ver que essa leitura, se gravada em áudio, dá 1 minuto.
Imagina você ter vários resumos de vários temas gravados por você, porque quando você verbaliza, pode até ser um trecho da apostila, qualquer lugar, quando você verbaliza, o seu cérebro entende diferente. Tanto que quando você lê em voz alta algo, você já percebeu que às vezes você não está entendendo, você está lendo e você não está prestando atenção. E quando você fala em voz alta, opa, agora eu entendi. Por quê? Porque o cérebro, ao ouvir sua voz, ele presta atenção. Tá bom? Então, às vezes, ficar ouvindo a mesma coisa, a mesma aula 5, 6, 7 vezes, você ouve depois da segunda vez o que sua mulher te fala? Não. Porque o seu cérebro não quer ouvir uma coisa que toda hora é repetida. Você começa a se irritar, você começa a bloquear aquela fala. Então, aqui é a mesma coisa. Só que quando você fala, quando você verbaliza, quando você, né, explica para alguém, você está com você está com a condição do estou certo. E o cérebro entende completamente diferente. Então, ouvir a sua voz é diferente de ouvir a voz dos outros. Eu tenho um monte de aluno gravando resumos, gravando tópicos bem importantes. Pega lá um termo, Vivian, não entra na minha cabeça a licitação, aquele negócio de prazo. Grava, fala, lê, verbaliza aquilo que você está lendo, para de... Vivian, mas vão me achar louco, eu estou falando em voz alta. Depois você passar no concurso, você vai virar o cara, relaxa. Olha lá, grava aí quem quiser, pega o zap e grava. Vou falar bem bonito para vocês entenderem como se faz um resumo e como se contextualiza ele, porque nem tudo que eu vou falar está aqui, e nem tudo que está aqui eu vou falar, porque vou criando links e contextualizações. Então vamos lá. Pessoal, tema habeas corpus. É um dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ele é um remédio constitucional conhecido como remédio jurídico, medida legal, proteção jurídica, e é concedido quando há violência, ameaça ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. A liberdade de locomoção também é conhecida como direito de ir, vir e permanecer. Ele é gratuito, tem as espécies liberatório ou preventivo, não depende de formalidade, podendo ser feito por telegrama, carta simples, papel de pão. É um direito da pessoa física, não cabe para proteger pessoa jurídica, pode ser ajuizado por qualquer pessoa até menor de idade. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, mas o STF decidiu que sim, caberá habeas corpus se a punição disciplinar militar for aplicada ilegalmente. Pá, parou. Garanto que deu 1 minuto aí no seu áudio. Então, o que você tem que entender? Que o processo de revisão desses tópicos, então, mais ou menos isso. De cada tema, faz lá 20 questões, principalmente os mais incidentes. Por exemplo, está estudando um concurso, cai licitação, pega 20 questões de licitação, mapeia os termos. Se é um termo recorrente, você vai mal, você tem que sentar para estudar. E nada mais legal do que você entrar na mente do organizador, porque foi isso que eu fiz. Porque eu aprendi como remédio constitucional, mas eu fui lá na questão entender como os caras derrubam o povo. Ele derruba o povo colocando um sinônimo. Ele derruba o povo falando no lugar que é repressivo, no outro é liberatório. Ele derruba o povo falando que é menor de idade. A gente acha que menor de idade é só 16. Não, uma criança alfabetizada e que não tenha sido coagida também pode solicitar habeas corpus. Eu só sei disso porque eu perguntei, por exemplo, para o professor Marco Almeida. Quando eu estava estudando isso aqui, que eu fui montar a aula, eu falei, professor, menor de idade pode? Qual é o mínimo da idade? Mesma coisa do não formalidade. Qual é o limite dessa não formalidade? Por exemplo, o papel de pão, né? E aí você começa a organizar. Ó, você pode fazer assim, você pode fazer assim. Eu fiz só do habeas corpus, mas você pode fazer de tudo de uma vez. Então, pegar todos os remédios constitucionais e fazer muitas questões disso. E já ir colocando as informações em cada um. E com o tempo, você começa a estudar, revisar. Aquilo que você não sabia até então é assimilado. Nesse momento, aquilo que você tinha um grande volume de informações vai sendo diminuído, porque você vai absorvendo, vai lendo, vai absorvendo, vai lendo, vai absorvendo, daqui a pouco vira um mapa mental. Ou seja, poucas palavras te lembram um grande contexto. Só que se você não tiver um conteúdo que você acesse até absorver, gente, não vai rolar. Vai ficar mais difícil, tá? Então, por exemplo, acabei de ver, acabei de pegar algumas questões, li o conteúdo, montei um resumo, estou aqui com uma outra questão.
O habeas corpus é uma medida judicial que tutela a liberdade constitucional do cidadão. Isso está certo ou está errado? Você acha que está certo? Certo? Está correto. Está corretíssimo. Tá? Aqui a gente vê que tem mais um sinônimo, medida judicial, desculpa, e liberdade constitucional nada mais é que aquela liberdade garantida pela Constituição. Perfeito, está certinho. Então, o item está certo. Segundo, a legitimidade de impetração do habeas corpus é universal, abrangendo a pessoa jurídica. Vocês acham que esse item está certo ou está errado? Está certo. Sabe por quê? Impetrar é ajuizar. Impetrar é entrar com a ação. Eu não acabei de dizer que ele não protege a pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica pode entrar com a ação. Tá? Então, legitimidade de impetração é que é legítimo que qualquer um peça, inclusive a pessoa jurídica. Então, a legitimidade de impetração do habeas corpus é universal, ou seja, é possível que qualquer um peça. Olha lá, gente, às vezes você acerta pra caramba, você sabe o conteúdo e uma palavra te induz a erro. Aqui, no caso, é impetração. Impetração é ajuizar. Não acabei de dizer que podia ser impetrado por qualquer pessoa, que podia ser ajuizado por qualquer pessoa? Olha aí, uma pegadinha de prova. O Menderson está indignado. Vivi, não abrange PJ, está no seu resumo. Exatamente. Não beneficia e não protege, mas pode ser ajuizado, inclusive, por uma PJ. Uma pessoa jurídica pode entrar com uma ação. Vou dar um exemplo simples. Quando rompeu a barragem lá de Brumadinho, a primeira coisa que a Vale fez foi entrar com um habeas corpus para todo o corpo diretivo, porque quem tem direito a habeas corpus é somente as pessoas físicas, mas qualquer um pode ajuizar, inclusive pessoa jurídica. Aí, gente, espero que vocês tenham gostado, tá vendo? Eu sou professora de direito, mas de habeas corpus. Mas por que você sabe isso, Vivi? Simplesmente, fui numa questão, peguei, fui atrás do porquê que aqui estava falando, ó, foi o que o ministro falou, Vivi, mas lá no seu resumo estava falando que não podia. No meu resumo estava dizendo que ele não era beneficiário e não que ele não podia entrar. Então, vou lá e o que eu faço aqui no caso? No meu resumo, sabe o que eu tenho que fazer? Tem que colocar aqui, ó, ajuizado por qualquer pessoa até menor de idade e pessoa jurídica. E quando eu ponho assim, ajuizado, eu ponho o sinônimo, impetrada. Tá? Ajuizado, impetrada, solicitado aqui, ó, impetrado por qualquer pessoa, até menor de idade e pessoa jurídica. Então, eu começo a usar aquele termo. Gente, eu falo, tem que estudar com um dicionário na mão, tem que estudar para fazer esse tipo de resumo. Hoje mesmo a menina falou que teve uma pergunta lá que pediu um sinônimo, recrudar, uma coisa assim. Negócio que você não sabe nem a palavra, como é que você sabe o sinônimo do negócio, né? Então, estudar para concurso não é difícil, desde que você tenha planejamento, tem algumas estratégias, tem alguns métodos e que entre na cabeça do organizador. Ah, mas que coisa chata, tem que estudar por questões. Não. Se você quiser acertar aquela uma a mais que você está errando, você tem que fazer isso. Tá? Então, fazer um mapeamento dos seus erros, verificar por que está errando uma questão, refazer depois de um tempo tudo que você errou, porque é o seguinte, se fez questões, avaliou os erros, estudou os erros, a tendência é que quando você faça essas questões erradas, o seu índice seja altíssimo, né? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, espero que tenha agregado aí. Você está indignada de ter errado a questão, Camila? A Camila está indignada de ter errado a questão. Empresa não tem locomoção, é verdade, é isso aí, pegadinha, gostou. Pessoal, eu tenho essa live inteira, essa live, na verdade, durou quase 2 horas. Tá lá no canal do YouTube da Central, eu só queria fazer um reforço aqui para algumas coisas, tá? Fica aí à vontade de entrarem lá no canal do YouTube da Central, assistir essa live inteira, tem outras lives lá, como fazer resumos e mapas mentais, como estudar legislação, a gente fez, né? Aí cada semana eu vou tentando lembrar algumas coisinhas aí. Semana que vem a gente tem a Laís, para falar do próximo concurso do MP de São Paulo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou deixar vocês por aqui. Se precisarem, eu, por exemplo, vou dar essa aula de técnica de estudos lá na República, na quarta-feira, no curso da Polícia Federal. Então, se você vai estudar para a Polícia Federal, estarei lá, tá? E aí eu vou ensinar passo a passo, vou fazer um monte de outras observações, tá? Mas é isso, tá? Então, um beijo para todo mundo e até semana que vem.